Olá pessoal, tudo bem? Estou passando para fazer mais um vídeo para vocês, trazendo mais informações. Hoje o nosso tema será sobre a neurociência na aprendizagem. Porém, antes de mais nada, eu peço a vocês que deixem o like de vocês, que compartilhem essa informação, porque outras pessoas precisam saber, né, o que é a neurociência, o que é o reforço escolar. As duas coisas não são a mesma, tá? Então, para deixar bem claro, né, para a gente entender sobre como a gente pode auxiliar nossos filhos e se às vezes você tem na sua casa o seu filho, o seu sobrinho ou alguém que precisa dessa informação, vai saber como lidar com ela e para quem vocês vão procurar, né, levar essa pessoa ou essa criança, ok? Então, o nosso tema de hoje é a neurociência na aprendizagem, tá? Primeiro, o que é reforço escolar? Reforço escolar é quando a criança, né, os pais contratam um professor, ou até mesmo nas escolas públicas ou privadas, esse professor ele vai dar as matérias. O que são as matérias? Português, matemática, ciências, história, geografia e outros que as crianças têm a dificuldade, tá? Outra coisa, neurociência já tem uma outra forma. Quando se fala reforço através da neurociência, não é reforço de matemática, nem português, nem ciências, nem história. Reforço em neurociência é quando a gente trabalha a plasticidade cerebral. Ah, mas então ele não vai aprender português, matemática, ciência, história? Não vai aprender? Vai, mas de uma forma que ele consiga desenvolver a plasticidade cerebral. O que é essa plasticidade? É quando um neurônio com outro neurônio consegue dar os bracinhos, vamos dizer assim, se abraçar. Então, a informação de um lado, de outro, ele é captado e consegue transformar em plasticidade cerebral. É como se fosse um exercício para o cérebro, ok? Então, essa plasticidade, o que desenvolve? Desenvolve raciocínio lógico, que é o quê? Matemática, tem no português, né? Desenvolve o quê? A concentração. Por quê? Porque muitos dos nossos neurônios, conforme a gente vai passando o tempo, ou ele não é desenvolvido, então ele fica, digamos, cansado, né? E ele acaba ficando sem nenhuma informação. Quando esses exercícios é realizado para o cérebro, ele começa a desenvolver, ele começa a ter conexões, por isso que tanto importante a conexão neural. E essa conexão neural a gente só aprende através da neurociência. Ah, mas tem que ser a neurociência? Sim. Por quê? Porque trabalhar com o cérebro, ele é muito delicado. Então, assim, a pessoa, se não souber trabalhar com o cérebro, fazer essas conexões corretamente, ele pode lesionar o nosso cérebro. Isso é muito importante vocês saberem. Então, mas eu posso pegar qualquer pessoa para ensinar? Não, nem todo mundo sabe a neurociência. Por quê? Porque precisa ser adequado, tem que ser uma pessoa que entenda de como trabalhar com a criança. Porque se nós não trabalharmos corretamente, o cérebro de uma criança pode ser lesionado para o resto da vida. Então, devemos tomar cuidado, não são todas as pessoas que têm esse conhecimento. E agora, como saber se essa pessoa tem esse conhecimento ou não? Só por ela ter um histórico? Não, gente. Ela precisa ter conhecimento de sala de aula, ela precisa ter conhecimento de quais são as questões que estão prejudicando essa criança, precisa fazer uma análise antes de começar esses exercícios para ver se essa criança ou essa pessoa, esse jovem, esse adolescente ou esse idoso tem alguma outra disfunção. Então, não é qualquer pessoa. Tem que ter uma pessoa que seja especialista no assunto, tá? Então, para as pessoas aí que gostam de procurar qualquer pessoa só pelo valor do dinheiro ser mais barato, gente, toma cuidado, porque com o cérebro a gente não brinca, tá? Então, vamos para a próxima. O que a neurociência pode ajudar no nosso cérebro? Ele pode fazer esse entendimento de uma coisa com a outra. Por exemplo, a criança não aprende o português, né? Não consegue falar, não consegue ler.
vamos colocar, não consegue ler. Por que ela não consegue ler? Ela escreve, mas não consegue reter a informação para a leitura. Então, ela não codifica, né, os símbolos, né? Os símbolos, ela não consegue fazer essa conexão com o símbolo na cabecinha dela. Então, ela precisa de uma estimulação exatamente com símbolos para poder desenvolver essa conexão cerebral, para fazer essa, vamos fazer assim, essa aprendizagem um pouco mais fácil, para que ela filtre melhor, tá? A personalização da aprendizagem. O que acontece? A personalização na neurociência, ela tem que ser feita exatamente como aquela pessoa precisa aprender. Ah, mas eu posso pegar uma atividade de um e passar para o outro? Não. Por quê? Porque cada um precisa exercitar uma parte do cérebro. Nem tudo vai ser só o lobo frontal. Então, a gente precisa entender exatamente onde a gente está trabalhando para que exercite aquela função neural. Não adianta, tem que ser aquela função, senão a pessoa não vai aprender. Não adianta, tá? Então, tem que mudar, tem que fazer métodos diferentes, tá? A melhoria da memória e a retenção. A melhoria da memória. A memória, por exemplo, a memória, quando a gente vai estimulando muito ela consegue reter melhor. Ela consegue guardar mais informações, porque nós temos uma partezinha do nosso cérebro que ela retém as informações e fica ali. Se você não utilizar, não motivar ela, você vai esquecer. Então, a gente precisa dessa motivação do neurônio, tá? A memorização. A memorização, umas pessoas já nascem com a memória fotográfica. Fato. Né? Tem umas pessoas que são só de olhar um número ou saber uma rua, a primeira vez já consegue chegar até o seu destino. Outras pessoas não conseguem guardar. Por quê? Porque falta estimulação nessa parte, né? Que é dessa parte da memória fotográfica, né? É uma memória que permanece por muitos anos. Então, quando a gente estimula essa parte, ela vai conseguir reter melhor essa informação, tá? Aprendizagem emocional. Por que emocional? Porque geralmente quando a gente não consegue fazer algo, começamos a ficar frustrados, começamos a entrar em depressão, principalmente quando é uma criança, né? Ela começa, poxa, todo mundo consegue aprender e eu não. Por que outra pessoa consegue aprender e eu não? Sendo que é quase todo por cento, tipo de 30 alunos que tem numa sala, 25, né, passa e os outros demais conseguem passar também, mas porém com mais dificuldades. Por quê? Porque precisa de estimulação. Às vezes nem o ensino para um é igual para o outro. Por quê? Porque nós não somos iguais, né? Cada cérebro é diferente um do outro, aprende de uma forma diferente. Então, é esse o ponto em que também deve ser analisado, tá bom? O quinto seria a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É como se fosse um véu, né? Como se fosse um lençolzinho que envolve, né? É uma camadinha cinzenta que nós temos no nosso cérebro. Quando nós não temos muitas informações, não conseguimos acarretar essas informações, essa neuroplasticidade, ela vai se afinando e às vezes vai acabando sumindo, né? Não some totalmente, porque algumas funções estão sendo mais trabalhadas do que a outra. Mas o que não é exercitado, ele não consegue reter. Então, ele vai sumindo. É uma camadinha que vai começando a ficar fina, tá? Então, a neuroplasticidade é o que envolve o nosso cérebro, tá bom? Então, com o estímulo correto, ele começa a desenvolver mais, tá? A memorização. A memorização, a gente já falou que é uma coisa assim, muito importante. Por exemplo, eu vi uma atividade uma vez. Então, a professora chegou lá de português e passou um texto. Tá, ela explicou tudo aquele texto na hora, eu aprendi, mas daqui a pouco eu esqueci tudo. Então, é porque ele não foi memorizado corretamente. Como tem que ser memorizado esse texto para mim poder entender a neuroplasticidade, que faz parte lá do nosso cérebro, dessa camadinha, para que ela fique mais envolvente, né? E que eu possa aprender. Então, tem que ser ensinado de uma forma diferente, memorizando, e não apenas só passando e fazendo com que não se torne significativo. Todas as atividades para uma criança, seja para criança, para adulto, para adolescente, para idosos, não importa, ele tem que fazer significado,
tem que ter significado, senão eles não vão conseguir reter essas informações, tá? A